Sessão ordinária 42ª da nona legislatura, do dia 9 de fevereiro de 2026, às 19 horas. Havendo quórum regimental, com a graça de Deus em nome da comunidade, declaro aberta esta sessão ordinária, iniciando os seguintes trabalhos. Solicito ao secretário administrativo que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Martins, da 41ª Sessão Ordinária da nona legislatura, da segunda Sessão Legislativa da primeira Sessão Mensal Ordinária, convocada pela Senhora Presidente para as 19 horas do dia 2 de fevereiro do ano 2026, tendo como local a sede da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Clevelândia, número 86 desta cidade. E sob a presidência da vereadora senhora Marivone Secato Marasquim, achavam-se presentes os vereadores Gilberto Neves Paim, Gilvane Botega, João Davi Dutra, Rosa Maria Camargo, Luiz Carlos Savi, Valdecir de Souza, Valcir Alvaristo e Volney Botega. Inicialmente foi realizada a leitura da ata pertencente à sessão anterior, onde não tivemos manifestações sobre a mesma, e através de votação simbólica foi aprovada por unanimidade. Hora do expediente, apresentado pelo prefeito. Ocorreu a leitura da mensagem ao projeto de lei complementar número 001/2026, que altera dispositivos da lei complementar número 39, de 3 de dezembro de 2013, para dispor sobre gratificação de função, alteração temporária de carga horária e vantagens ao servidor do quadro magistério, investido na função de diretor da escola, e da outras providências. Em seguida, ficou o mesmo baixado às comissões permanentes para os trâmites regimentais, apresentado pelos vereadores. Ocorreu a leitura da indicação número 001/2026, que indicou que sejam utilizados os recursos devolvidos pela Câmara Municipal ao final do exercício 2025 para a aquisição de um gerador de energia elétrica destinado à unidade de saúde do município, com capacidade suficiente para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, e leitura da indicação número 02/2026, para a implantação de redutores de velocidade lombadas, junto à Rua do Olho Belato, ao final da pavimentação asfáltica, na saída para a linha Progresso, e rodovia estadual SC 482, nas proximidades do posto de combustíveis, principal acesso à cidade de Coronel Martins, ambas proposituras da vereadora e presidente senhora Marivone Secato Marasquim. Para o expediente de diversos, não tivemos matérias apresentadas. Na ordem do dia, realizou-se a chamada regimental, onde constatou a presença de todos os nobres já nominados anteriormente. De imediato, ficou aberto o processo de votação simbólica da indicação número 01/2026. Durante a fase de discussão, manifestou-se a vereadora proponente, senhora Marivone, esclarecendo que apresentou a referida matéria ciente da existência de um gerador de energia elétrica na unidade de saúde municipal, adquirido em anos anteriores, porém que até a presente data não se encontra apto ao funcionamento. Destacou que, diante dessa situação, a indicação tem como objetivo viabilizar a utilização dos valores devolvidos pela Câmara Municipal ao final do exercício, a fim de garantir que o setor de saúde disponha de um gerador de energia em pleno funcionamento. Acrescentou que, caso seja possível o conserto do equipamento existente, que este seja providenciado. Não sendo viável, sugeriu que a administração municipal promova o leilão do referido bem e utilize os recursos obtidos, somados à devolução da Câmara para a aquisição de um novo gerador. Ressaltou ainda a grande importância de se manter um gerador de energia na unidade de saúde, especialmente para a conservação adequada de medicamentos e para assegurar a continuidade e a qualidade do atendimento à população. Na sequência, manifestou-se a vereadora Rosa Maria Camargo, afirmando compreender o contexto da indicação, sobretudo quanto à relevância de se dispor de um gerador de energia na unidade de saúde. Contudo, ponderou discordar em alguns pontos, entendendo que os valores devolvidos pela Câmara poderiam ser destinados à aquisição de um aparelho de raio-x para a saúde municipal. Defendeu ainda que a administração tome as providências necessárias para a instalação do gerador já existente, ressaltando que, apesar de ter sido adquirido há mais tempo, trata-se de um equipamento novo. Em continuidade, o vereador Valdecir de Souza declarou concordar com as colocações da vereadora Rosa Maria Camargo
questionando o motivo pelo qual o gerador existente permanece sem funcionamento há tanto tempo e por que a administração ainda não providenciou sua instalação. Destacou que, mesmo que o equipamento adquirido inicialmente não atendesse plenamente às exigências da rede de energia da unidade de saúde, o tempo decorrido seria suficiente para que a situação já tivesse sido solucionada. Da mesma forma, manifestou-se favorável à utilização dos valores devolvidos para a aquisição de um aparelho de raio-x para a saúde do município, e que a administração assumisse o compromisso de instalar o gerador já existente. Por fim, a vereadora proponente retomou a palavra, afirmando concordar com todas as argumentações apresentadas, reforçando a necessidade de que sejam tomadas providências para o funcionamento do gerador existente, e que, havendo sobra de recursos oriundos da devolução realizada pela Câmara Municipal, estes sejam aplicados diretamente em melhorias na própria unidade de saúde municipal. Sem mais, através de votação simbólica, a referida indicação foi aprovada de forma unânime. Ato contínuo. Foi aberto o processo de votação da indicação número 02/2026. Durante a discussão, manifestou-se a vereadora autora da matéria, esclarecendo que o objeto da indicação atende a diversos pedidos da população. Destacou que a instalação de lombadas na rua Dólio Belato refere-se ao mesmo local onde já existia redutor de velocidade em anos anteriores, tendo como principal objetivo a redução do excesso de velocidade e, sobretudo, da poeira provocada por veículos e caminhões provenientes do interior ao chegarem na cidade. Ressaltou ainda a necessidade da instalação de lombadas junto à SC 482, nas proximidades do início do perímetro urbano municipal, com o objetivo de promover maior segurança no local. Por fim, colocou-se à disposição da administração municipal para atuar de forma conjunta aos órgãos estaduais competentes, visando viabilizar a implantação dos referidos redutores de velocidade na rodovia estadual. Finalizou solicitando apoio aos nobres. Sem mais, foi a mesma aprovada por todos. Palavra livre. A presidente registrou a previsão pelo artigo 119 do Regimento Interno da Casa, averbou que cada vereador teria seu tempo para os pronunciamentos junto à tribuna. Após a chamada, utilizou o espaço os vereadores na seguinte ordem: Marivone Secato Marasquim, Rosa Maria Camargo, Valcir Avaristo, Valdecir de Souza e Gilberto Neves Paim. Por não ter mais assuntos a serem tratados, a presidente declarou encerrada a sessão e convocou a próxima sessão ordinária para o dia 9 de fevereiro de 2025, às 19 horas. Espaço aberto para discussão da ata que acaba de ser lida. Coloco em votação a aprovação da referida ata. Em regime de votação simbólica, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários tenham a bondade de se levantar. Declaro aprovada por todos a ata da sessão anterior. Hora do expediente. Expediente recebidos do prefeito. Não tivemos apresentação de matéria. Expedientes apresentados por vereadores. Solicito a leitura da indicação número 03 de 2026. Indicação número 03/2026. Ao excelentíssimo senhor Moacir Bresolim, prefeito municipal. Autor, vereador Valcir Alvaristo. O vereador Valcir Alvaristo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, nos termos do regimento interno da Casa Legislativa, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal o que segue. Objeto: implantação da inovação da Academia de Saúde com desenvolvimento do programa Vida Ativa de Coronel Martins. Justificativa: a presente indicação tem como finalidade atender a demanda da equipe multidisciplinar e multi, a qual tem observado, a partir dos dados alimentados no sistema de saúde e dos dados do CISVAN dos últimos anos, um aumento da prevalência de pessoas com excesso de peso e de pacientes com doenças crônicas, sobretudo hipertensão, diabetes, mellitus e doenças osteomusculares, entre outras que têm como agravante a obesidade, considerando que o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e excesso de peso, as quais impactam diretamente a qualidade de vida da população e elevam os custos do sistema público de saúde. A proposta busca instigar a população de Coronel Martins à mudança de comportamento, incentivando a prática regular de atividades físicas orientadas, com base nos princípios da educação permanente em saúde, como estratégia de prevenção e apoio terapêutico.
O programa Vida Ativa visa inovar a atual Academia de Saúde, ampliando sua função para além do uso isolado de equipamentos, estruturando o espaço de cuidado contínuo, acompanhamento profissional e estímulo ao autocuidado. A iniciativa tem como foco a prevenção e o auxílio no tratamento de doenças como obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças osteomusculares e agravos relacionados à saúde mental, frequentemente associados à falta de atividade física diária e regular. Além disso, busca promover a conscientização da população quanto à adoção de práticas corporais como alternativas complementares ao tratamento químico da dor, integradas às ações do sistema de saúde local. O programa poderá ser desenvolvido de forma articulada pela equipe multidisciplinar, a partir do levantamento de pacientes já em acompanhamento com profissionais do serviço de saúde, especialmente aqueles com doenças crônicas, histórico de baixa adesão às orientações convencionais e acesso limitado a espaços adequados para a prática de exercícios físicos, sendo assim necessário apresentar o encaminhamento dos profissionais de saúde. As atividades podem ser realizadas em dias e horários flexíveis, conforme definição da equipe técnica e da carga horária do profissional educador físico, com sessões de duração média entre 40 e 60 minutos, respeitando as necessidades individuais de cada participante e priorizando o atendimento em pequenos grupos. Com a implementação do programa Vida Ativa, poderá reduzir a incidência de doenças e intercorrências clínicas relacionadas ao sedentarismo, diminuir a demanda por atendimentos curativos, gerar economia aos cofres públicos e promover melhorias significativas na saúde física e mental da população. Trata-se, portanto, de uma ação preventiva, sustentável e de relevante interesse público, que contribui para o fortalecimento das políticas municipais de saúde e para a promoção de uma melhor qualidade de vida aos munícipes. Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que analise a presente indicação e adote as providências necessárias para a viabilização. Valcir Alvaristo, vereador proponente. Expedientes recebidos de diversos. Não tivemos apresentação de matéria. Para a ordem do dia. Conforme o artigo 111 do Regimento Interno da Casa, solicita ao secretário administrativo para proceder à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Gilberto Neves Paim. Presente. Vereador Giovanni Botega. Presente. Vereador João David Dutra. Presente. Vereador Luiz Carlos Savi. Presente. Vereadora Marivone Secato Marasquim. Presente. Vereadora Rosa Maria Camargo. Presente. Vereador Valcir Alvaristo. Presente. Vereador Valdecir de Souza. Presente. Vereador Volney Botega. Presente. Todos presentes, senhora presidente. Declaro aberta a votação simbólica à indicação número 03 de 2026. Espaço aberto para discussão. Peço o apoio dos nobres colegas para estar aprovando essa indicação. Depois, no uso da tribuna, estarei explicando melhor. E aí, no final, as meninas aqui do NASF vão falar mais sobre o projeto. Continua em discussão. Sem mais, submeto ao processo de votação simbólica. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados. Os contrários façam o favor de se levantar. Aprovada por todos. Palavra livre. Terminada a ordem do dia, passamos à palavra livre para a chamada dos vereadores, conforme previsto no artigo 119 do Regimento Interno da Casa. Cada vereador terá até 15 minutos para seu pronunciamento. Fica com a palavra o vereador Luiz Carlos Savi. Dispensa a palavra. Fica com a palavra a vereadora Marivone Secato Marasquim. Dispensa a palavra. Fica com a palavra a vereadora Rosa Maria Camargo. Concede a palavra, presidente. Concedo. Cumprimento a presidente dessa casa, os colegas vereadores, Fabiano, os servidores que estão aqui e a todos que se fazem presente. As meninas da Secretaria de Saúde, do NASF, a imprensa,
Ediamara, Lídia, Dona Maria, enfim, todos, e principalmente quem nos assiste e acompanha os trabalhos através das redes sociais. Então, hoje, eu quero, de forma bem especial, agradecer a todos que me felicitaram pela passagem do meu aniversário, que foi ontem. Eu agradeço a Deus por me dar mais um ano de vida. Viver é uma dádiva divina, e ter saúde e conseguir passar cada ano que passa, a gente deve muito a Deus primeiramente, né? E aos amigos que lembraram do meu aniversário, muito obrigado. Também quero aproveitar a fala de hoje e agradecer profundamente, né, a todas as pessoas que confiaram no nosso trabalho, no trabalho da bancada dos vereadores do PT, e acreditaram. Eles reivindicaram o asfalto ali da Rua Florianópolis. Foi uma demanda apresentada pelos moradores, e onde a gente pleiteou juntamente com a deputada estadual, a Luciane Carminati, e ela atendeu o nosso pedido. Então, assim, a gente agradece ela mais uma vez e dizer assim para a população que a gente está aqui sempre para trabalhar em prol do nosso povo, independente de qualquer coisa, a gente está aí para fazer a nossa parte e ajudar o nosso município a crescer, a desenvolver. Então, agradecer e dizer assim que vamos trabalhar firme para transformar essa vitória, que é uma vitória, cada recurso que a gente consegue, porque é bem disputado. E os municípios pequenos geralmente ficam com a menor fatia, né, porque tem menos votos. Mas, mesmo assim, os nossos deputados nunca esquecem da gente. Então, assim, trabalhar para que essa vitória do recurso conquistado seja transformada em realidade e que ajude a toda a nossa comunidade. E como a vida não é feita só de coisas boas, né, tem também o lado, eu não digo ruim, mas é uma coisa que a gente não é muito do agrado, mas que faz parte do jogo. A política é isso, e a gente está aqui para cobrar, fiscalizar, e que as coisas sejam feitas da melhor forma possível para que nossa população sofra o menos possível, né? Então, agora a gente vai mostrar, eu peço para o pessoal colocar uns vídeos ali, algumas fotos, para nós acompanhar. Então, ali, enquanto está passando, para quem não conhece, na linha Botega, ali é o rio, onde que tem uma ponte de madeira. Ali, então, alguns pilares, né, que tá as cabeceiras, que tá levantada já, né? Ali, essa placa ali, é os recursos, né, de onde vêm os recursos. Então, pode ver, né, que tem bastante mato, capim. Esse vídeo, gente, esses vídeos foi mandado por moradores lá da comunidade. Ali as vigas, né, da futura ponte. Ali nesse vídeo, inclusive, a pessoa que me mandou, né, focou na data ali do término. Ali tem uma data, acho que tem uma foto, se conseguir passar aquela foto. Porque tem sinal de abandono, né, da obra
ali onde acho que o pessoal que trabalhava ficava. Foi mandada semana passada para mim. Sim, na placa, nós temos uma placa ali. Por que eu estou passando isso, gente? Que era o término, a previsão de término da obra era em março de 2025. Após um ano, bem dizer, né? Em março vai fazer um ano, e a ponte está assim. Então, eu não estou aqui para... Né, independente, eu não quero atacar ninguém, mas só que lembrar, aqui eu estou fazendo um ato de memória. Né? Lembrar não é atacar, é cobrar o que devia já ter sido feito. Então, assim, o pessoal diz, mas vocês só sabem criticar. Não. A gente auxilia, a gente conversa, a gente pede explicação. E quando as coisas não andam, a gente é obrigado a vir aqui e falar, porque senão qual é o motivo de nós estarmos sentados naquela cadeira? Porque aqui nessa cadeira eu não estou sentada sozinha. Ali eu tenho agricultores, eu tenho servidores, eu tenho inúmeras pessoas que vieram comigo, que eu represento aqui dentro. Então, o que eu peço? Qual é o motivo do atraso? Quando que a ponte será entregue? Tem um cronograma para que seja entregue realmente? Por quê? Porque a população quer respostas claras. Não estamos vendo, porque as licenças, não é isso. E se foi, já deu tempo de resolver. Então, o que está travando que essa ponte ainda não foi inaugurada, né? Então, a gente pede que essa comunidade seja priorizada, porque o trânsito está perigoso, fica numa curva, tem bastante barro quando chove, é perigoso. Aquela ponte que está lá de madeira está arriscando a qualquer momento, né? Não está interditada, as pessoas continuam passando, então está perigosa. É por questão de segurança, para as pessoas conseguirem escoar os seus produtos. É o desenvolvimento da comunidade do nosso município. Então, por isso, eu peço, né, que seja realmente terminada essa ponte e entregue para todos aí que precisam. Porque a comunidade merece o respeito e a atenção. E era isso. No mais, eu agradeço a atenção e tenham todos uma boa semana. Fica com a palavra o vereador Valcir Alvaristo. Concede a palavra, senhora presidente. Concedo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a senhora presidente, nobres colegas, Fabiano, demais servidores da casa, equipe aqui da saúde, enfim, todos que nos assistem aqui pessoalmente e quem nos assiste pelas redes sociais. Então, para começar, eu queria pedir desculpa. Na hora que eu fui defender a indicação, eu falei em NASF, né? NASF é o antigo, agora é EMULTI. Aí até fiz a vereadora falar aqui em NASF. Peço desculpa. Então, para mim começar hoje falando dessa indicação, né, eu vou falar da equipe aqui do EMULTI, né, Equipe Multidisciplinar de Atenção Primária da Saúde. Então, são pessoas aqui da nossa equipe da saúde, se eu não me engano, a Helenice, a Fernanda, o Abel, a Rafa e a Jamie. Isso? E a Dina. Tá. Então, assim, são, na maioria, profissionais efetivos que poderiam nem estar aí, né, com essas questões de saúde, mas que no dia a dia se preocupam com a população. Então, queria dar os parabéns para vocês por essa preocupação com os nossos munícipes. Então, essa equipe, ela se reúne, ela discute as ações, o que chega para eles, né, de problemas, geralmente de saúde. Então, eles identificaram a questão da obesidade, né? Obesidade e outras comorbidades, enfim, e fizeram, né, esse projeto ali em cima disso. Então, o mérito desse projeto, todos dessa equipe,
que, né, para mim, representam muito bem a nossa Secretaria de Saúde. Aí, o que eu, né, vereador, entro com isso? Defender essa indicação junto ao prefeito, ao administrativo, para que seja feito, porque é algo que vai ajudar muito nossos munícipes. Também falar assim, o vereador vai prejudicar, um exemplo, quem tem academia. Não. A ideia não é isso. Depois até as meninas vão falar. Eu, né, sou uma pessoa que defendo quem empreende. Né? É uma coisa muito difícil. Você ser empreendedor, você gerar empregos, é algo que eu sempre vou defender. Então, assim, não é todo mundo que vai poder participar dessa academia. Vai ser pessoas que vão passar ali pela equipe. Então, vai ter regras, vai ter fila, com certeza. Então, só para deixar claro que a ideia não é prejudicar ninguém. Também gostaria de falar um pouquinho sobre o início das aulas. Né? Começou na rede municipal essa semana, hoje, as aulas. E queria desejar aí aos professores, aos alunos, um ano abençoado, de muitas experiências, de muito estudo. Eu sempre sou um defensor aí dos professores, né? São pessoas que se dedicam muito aí para ensinar nossos filhos, para que eles tenham um futuro melhor. Parabenizar também nossa secretária de Educação. Ela, né, para mim, assim, um exemplo de trabalho sério. Hoje nossos filhos começaram, então, com uniforme, material. Então, assim, não tenho dúvidas que a nossa educação está no caminho certo. Também falar um pouquinho aqui do nosso Rubro Oeste. Então, hoje foi definido que as competições que vai jogar vão ser 3 competições, vai ser um pouco menos que o ano passado. Pedir para o pessoal que quem puder, né, eu sou o patrocinador, acredito que tem mais vereadores aqui que são, para ajudar, né, esse nosso time, para que eles façam bonito. Né. Não consegui acompanhar o primeiro treino, que foi semana passada, mas assim que tiver outro, quero acompanhar. Falo para vocês que, pelos nomes que tem, vamos ter um time, se não melhor, igual ao do ano passado. Então, assim, para quem gosta de futebol, para nossos filhos, nós vamos ter um ano de 2026 muito bom aí na questão do Rubro Oeste. No mais, desejar uma ótima semana aí a todos. Fica com a palavra o vereador Valdecir de Souza. Concede a palavra, presidente. Concedo. Senhora presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui a cada um e a cada uma de vocês que se fazem presente, também as pessoas que estão nos assistindo. Só quero deixar registrado aqui, semana passada a gente teve reunido com o prefeito em exercício e o seu Leo Turma, onde, que nem diz a minha companheira vereadora ali, a gente entregou uma emenda aí de R$200 mil para fazer o asfalto ali atrás da escola estadual, ali na rua que sobe a igreja ali. Temos muito contente, muito feliz que todos os anos nossos deputados nunca esqueceram de nós e sempre mandam um recurso aqui para o nosso município. A próxima demanda que a gente tem é ver se a gente consegue um recurso para fazer o asfalto na rua lá debaixo do Campo Grande lá. Então a gente vai entrar em contato com os assessores dos deputados, com os deputados nossos ali, para ver se a gente consegue um recurso para fazer aquele asfalto lá. Que nem diz a vereadora, né, falando da ponte, meu Deus do céu, está naquela situação ali, acho que abandonaram mesmo, né? Até esse dia estava lembrando um vídeo que o prefeito fez em cima da ponte, né? Que ele, no ano das eleições, ele disse que até o final do ano ele entregava a ponte. Só que eu acho que está bem certo mesmo, só que ele não falou no qual ano, né? Obrigado, presidente.
Fica com a palavra o vereador Volney Botega. Concede a palavra para o presidente. Concedo. Cumprimento o presidente, demais vereadores, Fabiano, secretário, ao pessoal que estão presentes hoje, meu boa noite. Meu boa noite a todos também que nos assistem através das redes sociais. O que me traz à tribuna hoje vai ter alguns cursos da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Se o pessoal quiser se inscrever, já tem as matrículas abertas para dança a partir dos 3 anos até os 15 anos, música dos 8 aos 14, karatê dos 5 aos 14, o coral a partir de 15 anos, zumba a partir de 15 anos e o acordeão a partir dos 8 anos. Então, se alguém quiser fazer curso de gaita, tá aí para aproveitar. Só se inscrever lá com o Alexandre Pitt. Em questão a ponte, realmente ficou parada aí em torno de uns 40, 50 dias. A empresa, acredito que deve ter dado férias para o pessoal, mas já estão trabalhando, né? Voltaram semana passada a trabalhar, já desceram com material. Até eu não tive tempo de descer lá, mas conversei com o pessoal lá perto. O Luiz, ele me falou que esteve lá hoje e eles estão trabalhando, né? Com certeza aí nos próximos meses aí vão entregar. Não falta muito, né? Falta fazer uns pilares e algumas vigas. Essa ponte aí é mais de 40 anos que foi feito baixa, né? Então, graças aí a um bom trabalho do pessoal aí que conseguiram com a Defesa Civil, está sendo demorado assim, mas o importante é que ela vai ser entregue e para benefício de toda a população. Para mim, eu agradeço a todos e muito obrigado. Boa noite a todos. Fica com a palavra o vereador Gilberto Neves Paim. Dispensa a palavra. Fica com a palavra o vereador Giovanni Botega. Concede a palavra, senhora presidente. Concedo. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, Fabiano, secretário, as pessoas que estão aqui nos acompanhando dos trabalhos aqui nessa casa, as pessoas que nos assistem de suas casas. Boa noite a todos. Então, quero falar um pouco aqui hoje sobre a estilagem, né? Eu vejo bastante pessoas dizendo que estão fazendo 100%, né? Ali, falando, a gente acompanha, faz silagem também, né? Na propriedade da minha, né? Eu sei que bastante gente se inscreveu, eu sei a demanda que tem no município, que hoje a grande maioria faz silagem, né? Tem a produção de leite, né? Mas bastante pessoas que se inscreveram, tiveram lá, levando o extrato, que nem foi aprovado aqui na Câmara, que tem que, para fazer o serviço, tem que estar levando o extrato lá na Secretaria para se inscrever, mas acabam esquecendo que muitas vezes fica em dia todas as contas lá do produtor e muitas vezes não vem fazer o serviço, né? Então eu peço aqui, eu represento sei que a grande maioria aqui também tem uma parte que é produtor de leite, né? E vou defender sempre, né? A produção leiteira, independente do que faz no interior, né? A gente é a favor sempre do pessoal que trabalha na agricultura, né? Então, bastante gente passou, a gente sabe, né? A máquina vai quebrar, né? Hoje eu vi que chegou umas máquinas ali
muito bem, parabéns, né? Em 2021, o deputado Padre Pedro levou 2 ensiladeiras ali, né, de área total, né, e outras máquinas já são de vários anos, né, se cada ano iam comprando algumas máquinas, né, que nem chegou agora ali, né, com certeza vai beneficiar, não vai parar, não vai quebrar, né. Temos que atender da melhor forma possível, né, esse povo aí que muitas vezes a pessoa que faz 10 pacotes de milho e faz muitas vezes o que faz é o produto que ele tem para fazer para tratar os bichinhos lá no dia a dia. Então, não importa a quantidade, né? O que importa é estar fazendo o serviço para o agricultor, né? Então, pediria ali que muitas vezes pelo menos passasse na casa de quem se inscreveu, né, falar, né, que não precisasse ficar ligando todo dia, né. Eu sei que a pessoa, se precisa do serviço e vê que o milho está passando do ponto, a pessoa vai quase enlouquecer, né, porque é o produto que vai ser destinado aí para os animais. Então, gostaria que atendesse esse pessoal aí, né, de uma forma ou outra aí, não deixasse as pessoas, né, sem estar fazendo a silagem. Também quero falar aqui sobre as emendas, né? Eu sempre falo e aqui junto com os meus colegas aí de bancada do Partido dos Trabalhadores, né? A gente nunca pensou só a gente é oposição, mas nunca pensemos para esse lado em estar pedindo aos deputados aqui da bancada do Partido dos Trabalhadores. Sempre mandaram recurso e continuam mandando. No mandato passado, 2 milhões e algumas coisas, 2 milhões e 600, eu não estou fora de memória, né? Entre o deputado Fabiano, o Padre Pedro, a Luciana Carminati, o Sareta e o deputado federal Pedro Quissai. Então, esses deputados aí sempre, nunca deixaram, não vem só na época de política aqui, né, passaram no Coronel Martins, sempre fizeram a parte deles, né, e a gente como vereador também vem fazendo a nossa parte em estar buscando recurso, conversando aí com a administração para destinar nos lugares aí que precisa. Eu também quero falar aqui de uma emenda com o Fabiano da Luz. Até a gente sentou junto com o assessor do Fabiano da Luz, o Silvian, né, com os demais aqui, vereador. A gente mandou amostras ali para a administração, para estar ajudando as comunidades, né? A gente sabe que tem que passar no orçamento, mas a gente também sabe que tem 30% que o prefeito pode remanejar, né? E a gente está no começo do ano, né? Eu sempre digo que o prefeito pode muito bem estar ajudando essas comunidades. A gente tinha pedido na época para a comunidade da Progresso, Lajeadinho e Linha Botega, mas como tem mais CMPJ aqui no nosso município, que ele ajude todos, então. Se né, era para ser essas e ele não falou ali, né, tivemos em conversa, queria ajudar todas as comunidades que tivessem o CMPJ em dias, mas então que ele passe esse dinheiro, né, que não fique ali parado, né? A gente levou esse dinheiro para estar ajudando as comunidades. A gente sabe que em épocas passadas, quando o PT administrava aqui o município aqui, quem mora no interior e sabe que tinha um orçamento participativo, né? Depois que o PT saiu da administração, não teve mais essa ajuda. A gente sabe a dificuldade que encontra em cada município, em cada comunidade, poucas pessoas, né? Hoje temos, acho que 2 ou 3 comunidades que podem estar fazendo festa, né? Que tem as coisas legais. Acho que é a Progresso, São Francisco e Caravaggio, né? A gente sabe que precisa de um monte de coisas, né? Para estar fazendo essas festas, né? Então, se a prefeitura, eu sempre vejo o prefeito falar que tem que ajudar as comunidades e tal e coisas assim, mas nessa questão de estar ajudando as comunidades, né, eu não estou vendo esse trabalho realizado, né? Então eu faço aqui
essas minhas palavras aqui, que a administração, o prefeito, né, como a gente foi atrás desse recurso, é só ele ter vontade, e a gente sabe que tem como ele fazer isso, né? A gente já mandou para a administração exemplos de outros municípios vizinhos aqui que podem estar repassando esses valores para cada comunidade aí que tem o CMPJ, que esteja todas as legalidades certas. Então, essa é a minha conversa, né? Além disso, a gente sentou, faz um ano passado, além de 650 mil, foi feito um acordo com ele que mais 100 mil do Fabiano da Luz, para ele estar destinando também para essas demais CMPJs, essas entidades que tem no município aqui, né, que esses 100 mil ainda não está em conta da prefeitura, mas tenho certeza que antes de junho, esse 100 mil vai estar aqui na conta dos cofres da administração. Eu vou estar aqui falando, vou estar passando e tenho certeza que esse recurso vai chegar. Mas as minhas palavras eram essas, né? Então, meu muito obrigado, agradeço a presença de vocês que estão aqui hoje e quem nos acompanha de suas casas. Meu muito obrigado. Fica com a palavra o vereador João Davi Dutra. Dispensa a palavra. E não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e marco a próxima sessão ordinária para as 19 horas do dia 16 de fevereiro de 2026. Tribuna Popular. Artigo 121 do Regimento Interno. Convidamos neste momento a senhora Helenice Segala para fazer o uso da tribuna popular da Câmara pelo prazo de até 15 minutos, conforme disposto no regimento interno da Casa. O pronunciamento se dá devido à inscrição da munícipe, tendo como tema a ser exposto o programa Vida Ativa Coronel Martins. Fica determinado que não poderá desviar-se da finalidade do assunto e nem ser aparteada pelos vereadores. Após o pronunciamento, fica concedido aos líderes de bancada a formulação de uma pergunta correspondente ao tema, bem como direito de resposta à oradora da tribuna, que terá 5 minutos para seu pronunciamento final. Então, boa noite à presidente, senhora Marivone, e em nome dela cumprimento todos os demais vereadores e cumprimento especialmente então a população que está nos acompanhando. Então, meu nome é Helenice, eu sou nutricionista aqui no município, faço parte da equipe EMULT, que era o antigo NAST, né, só mudou a nomenclatura, e além de mim, essa equipe faz parte também, então, a Dinaura, né, assistente social, a psicóloga Jamie, a Fernanda, a fisioterapeuta, a Rafaela, que é a farmacêutica, e o Abel, então, educador físico. Então, representando toda essa equipe, né, eu estou aqui para falar um pouco sobre o programa Vida Ativa Coronel Martins. Esse projeto ele se justifica por duas questões principais, então, que é o excesso de peso e o sedentarismo, né, então, a falta de atividade física. E segundo a Organização Mundial de Saúde, então o sedentarismo ele é considerado o 4º maior fator de risco de morte no mundo, tá? E a obesidade, ela também é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde e um grave problema de saúde pública nos dias atuais, né? Então esses dois fatores combinados favorecem, né, o aumento, então, das doenças crônicas, como a gente fala. Então, diabetes, hipertensão, doenças osteomusculares, dislipidemias e entre outras, né? E, consequentemente, afetam a qualidade de vida em qualquer fase da vida, né? Indiferente se for criança, adulto, mas principalmente adultos e os nossos idosos, né? Além de que o excesso de peso, ele altera a imagem corporal, causa um baixo autoestima e afeta a saúde mental. Então, em Coronel Martins, de acordo com a avaliação antropométrica que a gente realiza anualmente lá na escola, né, então, no ano passado,
na nossa escola municipal, nós observamos 52,9% dos alunos da creche com algum grau de excesso de peso. E na escola Monteiro Lobato, nós observamos 38,5% das nossas crianças com algum grau de excesso de peso. Na população adulta, a partir dos dados, então, retirados do SISVAN, né, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, nós observamos na população adulta, entre homens e mulheres, 73% da nossa população está com algum grau de excesso de peso. E nos nossos idosos, 54,39% estão com algum grau de excesso de peso. Esse excesso de peso entra sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3 e aí por diante. Além disso, a gente observou também, né, de acordo com os dados que são alimentados no nosso sistema lá da saúde mesmo, a quantidade de pacientes, principalmente hipertensos e diabéticos, diagnosticados, no caso, né? Então, atualmente, nós temos, em média, 400 pacientes diagnosticados com hipertensão e 200 pacientes diagnosticados com diabetes, né? A partir da constatação desses dados, então, discutiu-se aí com a equipe a necessidade de fazer algo para esses pacientes, né? E inovar a academia de saúde é uma das estratégias, né, que foi pensado. Então, da forma como a academia está hoje, a gente sabe que existe a academia de saúde, mas da forma como ela está, né, a gente observa uma baixa adesão ao uso dos aparelhos, né? Os aparelhos ficam expostos ao tempo, então favorece o aparecimento de ferrugem, né? Implica ali no bom funcionamento e no uso também, né? Dificulta o uso por parte dos nossos pacientes, né? Além de também, às vezes, expor os pacientes a alguma doença, tá? Então, além da inovação da academia, né, de contar com aparelhos adequados, implica também na adequação do espaço, né, um espaço fechado, que outras práticas corporais também possam ser desenvolvidas. E a partir dessa inovação, a gente espera, então, controlar o aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade e, consequentemente, reduzir a prevalência dessas doenças crônicas que eu citei. O objetivo principal, então, inovar a academia de saúde e instigar e incentivar a população de Coronel Martins a praticar mais atividade física e também promover a conscientização da população para a mudança do enfoque no tratamento químico da dor e das doenças crônicas também, por práticas alternativas e complementares oferecidas pelo sistema de saúde local. O público-alvo, então, são os pacientes que estão em acompanhamento com a nossa equipe, com a equipe multi, né, com doenças crônicas, com histórico de baixa adesão às orientações convencionais. A metodologia, então, inicialmente será feito um levantamento desses pacientes, né, que já estão em acompanhamento, e a partir desse levantamento será feito o encaminhamento à academia de saúde. A questão de tempo de permanência lá na academia de saúde, do tempo do acompanhamento, o tipo de exercício, tudo isso vai depender da pessoa, né, do educador físico que vai estar, então, nessa academia. Inclusive, assim, a quantidade de pessoas por horário também. Então, para isso, precisa ser definido o profissional que vai atuar na academia, para definir dias, né, horários, se vai ser horários especiais, né, inclusive a gente sugere que sejam em horários diferenciados para atender a população também que trabalha durante o dia. Em relação às faltas, serão toleradas 3 faltas e, após isso, será transferido ao final da fila, salvo se apresentar alguma justificativa aceitável, né? Então, um atestado, né, consulta médica, acompanhar algum familiar em consulta. A sistemática de avaliação contará com reuniões periódicas da equipe responsável para discutir o desenvolvimento das atividades, a participação e o aproveitamento dos participantes, entre outros aspectos que podem surgir aí no decorrer da execução. Paralelo a essa inovação da academia, a equipe EMULTI também está desenvolvendo outros projetos, né? Então, questão de alimentação que vem de encontro a isso, né? Então, questão de educação em saúde, né? No decorrer do ano também a gente vai estar fazendo desenvolvendo esses demais projetos. A questão da educação alimentar e nutricional com as nossas crianças também, né? É algo que a gente vai retomar a partir desse ano. Então, a princípio é isso. A gente espera contar com o apoio desse legislativo e a gente está aberto, enfim, para sugestões.
Com a palavra para a pergunta, o vereador Valdecir de Souza, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT. Boa noite. A gente queria saber se tipo, você já tem um projeto assim para iniciar esse trabalho? A gente tem escrito esse projeto, no caso. Em que sentido? Não entendi a pergunta, eu acho. Para quando, mais ou menos, vocês têm ideia de começar a funcionar isso? Já tem um profissional já especializado que vai cuidar disso? Então, primeiro precisa ser definido o espaço, né? O espaço para ser implantada essa academia, né? E os aparelhos. E o profissional, por enquanto, a gente sabe do Abel, né? Que ele era o responsável pela antiga academia. Mas a gente não sabe questão de como que está, porque ele não está atuando na academia. Então, isso tem que ver com a administração, né? A possibilidade dele estar fazendo, né? Estar respondendo, enfim, por isso. Mas a gente não definido exatamente data para começar, local, exatamente não. Né? A gente depende dessa outra parte que não depende da gente, né? A gente precisa do apoio da administração. É uma sugestão de espaço, mas aí precisaria remanejar, quem sabe, a biblioteca, né? Mas é uma sugestão. Com a palavra, o vereador Valcir Alvaristo, líder da bancada do Partido Socialista Democrático, PSD. Eu esqueci de falar, né, na tribuna a questão que vocês têm um orçamento, né, para mais ou menos a questão de 100 mil, que irá custar para comprar esses equipamentos novos, né, porque na questão ali que vocês falaram, nós temos 400 e alguma coisa de hipertensos e pessoas com sobrepeso, então teria que ser equipamentos novos, né, equipamentos com uma durabilidade, né. Então, nessa questão, quando for instalado, a população vai ter que ter um pouco de calma, porque são assim, hoje vendo o Abel trabalha 20 horas, então se a gente conseguir implantar essa academia, vai ter uma fila grande, e aí vai começar por esses, só assim, esses que vão ter prioridade? Isso, a princípio os que já estão em acompanhamento. Então, a gente faz o levantamento dos que eu faço o acompanhamento que se enquadram, no caso, nesses critérios, né? Os que a Fernanda fazem lá o acompanhamento, os que a Jamie, de repente, tem algum que está fazendo encaminhamento, porque às vezes os mesmos pacientes que fazem acompanhamento comigo são os mesmos da Fernanda, os da Jamie, né? Então, a gente primeiro vai fazer esse levantamento, né? Observar quantos pacientes têm essa necessidade do encaminhamento. Depois que for definido o profissional que vai trabalhar, então se ele vai fazer alguma carga horária especial, né, específica ali, diferente, aliás, para atender o pessoal que trabalha durante o dia, ele que vai definir, né, tantos pacientes por horário, porque o orçamento que a gente tem dos equipamentos é bicicleta, né, bicicleta ergonômica, esteira, aqueles peso, né, os jump. Então, são aparelhos de uma academia, realmente de uma academia, mas aparelhos profissionais, né? Porque a demanda, às vezes, vai ser grande, o uso vai ser contínuo, frequente, então não pode ser aparelho que a gente usa em casa, né? Então, a gente fez o orçamento com uma academia plantar, quantos aparelhos, né? Uma esteira, 2 esteiras. Então, dependendo do número de aparelhos que a gente vai ter, a gente consegue definir também quantos pacientes vão fazer o uso naquele mesmo horário. O paciente vai ficar uma hora, então naquele horário eu consigo, por exemplo, das 7 às 8, eu posso colocar 5 pacientes, 6 pacientes. Se o profissional consegue trabalhar com mais, então ele pode colocar mais pacientes naquele horário. Né? Então isso depende muito do profissional que vai trabalhar, porque é ele que vai definir isso, né? Então ele precisa dar uma atenção, não dá para superlotar, né, naquele horário. Nesse sentido. Respondi a pergunta, talvez? Com a palavra para a pergunta, o vereador João Davi Dutra, líder da bancada do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Dispenso a palavra. Agradecemos, Lenice, pelo esclarecimento do projeto e, com certeza, estamos à disposição quando precisarem. Podem estar presentes nessa casa, fazendo uso da tribuna. Obrigada.